Boa tarde, pessoal. Aqui é o Tenente Santucci falando. Nós vamos tratar um pouquinho nesse vídeo curto sobre a questão da mortalidade por coronavírus aqui no Brasil e especificamente também na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, que a quarentena foi novamente prorrogada. Nós temos a visualização, vou mostrar para vocês, de um site da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Esse site ele traz os números atualizados de mortes cardiovasculares no Brasil. Então nós temos hoje, até às 15 horas e 24 minutos, 164.710 mortes. Ele é atualizado em tempo real. Tá? Então todas as pessoas que vão morrendo, 720 mortes. Ele vai realizando essa atualização. Tá? E aí nós podemos olhar no mês. No mês morreram 33.285 pessoas somente de problemas cardiovasculares. Tá? E hoje, domingo, dia 31 de maio, morreram 698 pessoas até agora. E aí nós entramos aqui e olhamos os números. Né? Números confirmados de coronavírus no Brasil, 501.985 pessoas. Recuperados, 200.898. Né? Tem uma diferença muito grande aqui entre recuperados e confirmados. E mortes, 28.872 pessoas. Onde eu quero chegar com esses números? Para que nós tenhamos noção que não existe só Covid-19, não existe só coronavírus no Brasil. Existem outras enfermidades, outras doenças que matam e matam muito mais. Se nós pegarmos os índices do ano passado por morte, por afogamento na praia, nós ultrapassamos os números de mortes por coronavírus. Se pegarmos os acidentes automobilísticos, se reduzirmos esses índices somente para mortes em rodovias, nós temos um índice muito maior de mortes do que o coronavírus. Se nós delimitarmos somente acidentes entre motociclistas, nós temos um número de mortes muito maior do que os números de morte por coronavírus. Eu não digo que isso não é um problema, que isso não é uma doença, mas que ele foi politizado, ele está sendo utilizado para controlar as pessoas, para que o seu comércio não funcione, para que você não produza, para que você não trabalhe. Por isso esse fique em casa. Em 2009 nós tivemos uma pandemia também, uma pandemia grave, que foi a influenza. Pessoas morreram. Não houve a divulgação que está havendo hoje. O comércio não foi fechado, as pessoas não pararam de trabalhar, as pessoas não pararam de produzir. E ainda hoje existe dúvidas em relação à quantidade de pessoas que morreram nessa pandemia, porque os levantamentos não foram levados a sério. O governo federal levou 4 meses para disponibilizar o Tamiflu nas unidades de saúde para que essa medicação pudesse chegar às pessoas. E hoje o nosso presidente ele apanha o tempo inteiro, batem o tempo inteiro, porque ele é louco, porque ele é fascista, porque ele é nazista, porque é tudo de errado em relação ao presidente. Estão literalmente utilizando esse vírus contra o Bolsonaro aqui no Brasil, contra o Trump nos Estados Unidos, e nós não podemos deixar que esses números mudem a nossa compreensão da realidade. Esses números, infelizmente, são maquiados. Quantas pessoas que estão constando nessas 28 mil pessoas que morreram, que realmente morreram por Covid? Existem diversas denúncias de pessoas que infartaram, de pessoas que morreram de câncer, de pessoas que morreram em acidentes, que o atestado de óbito entrou como Covid. Então esses números ainda por cima são inflacionados. Então vamos reflexionar, vamos refletir e colocar na nossa mente que esse não é um problema. Óbvio, temos que cuidar dos mais idosos, das pessoas imunossuprimidas, das pessoas que têm alguma deficiência de saúde. Essas pessoas precisam ser cuidadas, mas as pessoas saudáveis que têm um sistema imune bom não precisam se preocupar com essa doença, não precisam se preocupar com essa pandemia. Nós temos que cuidar das pessoas necessitadas e a fome está começando a assolar. A nossa crise social vai ser outra, não vai ser o coronavírus.
o impacto econômico, o impacto social, as pessoas passando fome, é uma crise terrível e vai demorar muitos e muitos anos para que isso seja normalizado se nós não atuarmos hoje, porque as consequências do que nós já chegamos nesses quase 3 meses são terríveis. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a nossa nação.